Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, um vídeo muito especial, onde eu vou estar fazendo uma review de um inscrito aqui do canal, que é o Júlio. E então, se você quer que a sua review seja colocada aqui no canal, se você quer que eu revise um torneio seu, entre em contato e manda aqui a sua Hand History para mim, que a gente vai analisar juntos o seu torneio. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então vamos lá. Primeira mão do torneio aqui, a gente já teve um Rei 8, vou até voltar aqui pra gente ver. Primeira mão foi, na verdade, um Dama 10, que a gente foldou, ok, tudo bem. Rei 8 aqui, né, a gente teve um limpo do MP. Ok, a gente jogar de check nesse início de torneio, quem sabe poderia punir também. Mas nesse início de torneio, tudo bem, a gente vai, né, jogar mais pra acertar mesmo. A gente não quer se envolver em muitas mãos nesse início de torneio. Veio o flop ali, valete 4-2, a gente jogou check-check, acertou o 8 no turn. A gente realmente vai fazer uma aposta maior aqui, de 66%, porque a gente quer negar a equidade do nosso vilão. Provavelmente ele não tem valete, ele já teria provavelmente betado esse valete no flop, né? Esse field aqui, ele acaba sendo muito... Ele deixa muito claro as mãos que eles têm. Então aqui no caso, jogada certinha aqui, esse Rei 8 é perfeito. Esse 8-8 aqui, a gente pode jogar aqui de call. Eu acho que não tem problema a gente jogar de call, ainda mais nesses fields. A gente pode simplesmente jogar essas mãos para acertar trinca ou foldar. Eu acho que 8-8-7-7 ele tá no topo aí do nosso range, que a gente pode jogar assim. Quem sabe 9-9, 10-10 já jogaria de forma mais agressiva. Mas esse 8-8 aqui a gente tinha que jogar. Esse 8-8 aqui a gente tinha que dar esse call, mesmo a gente estando small blind ali. A gente tem aquela... Eu acho que eu já falei pra vocês aqui no canal, que me acompanha, que a gente não tem call do small blind, a não ser tribet. Mas eu acho que existem algumas exceções, e por exemplo, quando a gente está com um par assim, um par médio, 7-7, 8-8, justamente nesse início de torneio, a gente pode jogar justamente para acertar para uma trinca, porque nossos oponentes eles estão muito deep, então se a gente acertar uma trinca, a gente vai conseguir extrair muita ficha. Então aqui a gente poderia sim dar esse call aqui de 8-8, acho que esse fold aqui é um pouco niche, é um pouco muito tight, né? A gente tem que jogar esse 8-8 sim, seja de tribet, seja de call. A tribet também seria muito boa aqui, justamente para isolar aqui os oponentes. Justamente aconteceu isso aqui, ó. Se você tivesse aqui isolado, se feito uma tribet, provavelmente o Big Blind e o MP também não teriam entrado no flop, no jogo, na verdade, né? E quem sabe a gente teria que conseguir extrair aqui desse flop. Apesar desse flop ser muito mais range do hijack, né? Mas com essa tribet eu acho que a gente poderia ter jogado aqui essa mão. As valete aqui é a mesma coisa, a gente não tem limp, tá? Com essas mãos assim a gente não tem limp, a gente não vai jogar de limp. A gente quer jogar sempre de tribet. A gente já teve um limp aqui do TG, teve puniu limp ali com um mini raise, entre aspas, né, que foi para 40 fichas ali. Então a gente não vai querer ir para esses boards assim, justamente porque a gente vai chamar muitos jogadores para a mão, né? Então a gente aqui foi para um flop 3-handed, podia ter até o Big Blind, podia ter, opa, é só mais um bebê aqui para ver o flop, ele poderia ter entrado junto, engatado. E aqui a gente nunca sabe muito bem onde é que a gente está na mão. Então a gente pode estar perdendo por exemplo, o hijack aqui, ele pode ser um cara super nit que puniu esse 40 blinds com as e dama, ele pode ter feito isso com as e rei, e a gente não sabe onde é que a gente está exatamente na mão aqui. Então é muito melhor a gente jogar de 3-bet e ver como é que os nossos oponentes reagem pra gente ter a agressão da mão, né? Então, por exemplo, quando a gente faz essa jogada e bate esse flop aqui, a gente nunca sabe direito onde é que a gente está na mão. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, nessa mesma situação que a gente tivesse tribetado, quando a gente chega e a gente vê esse board dobrado, seria um sonho pra gente fazer uma c-bet aqui. Porque a gente já tá com a agressão da mão. Agora, se a gente jogou de limp, é uma tribet aqui. Ainda seria a melhor jogada, mas já não faz tanto sentido porque a gente tá sem agressão. E a gente acaba justamente tendo que jogar essa mão dessa forma, dando check, check, check. E aí os oponentes têm muita chance de ter acertado ali. E aqui, justamente, a gente vai ter que acabar foldando. O nosso vilão pode ter acertado a dama, pode ter acertado o 10, ter jogado bem pra trás. Ele pode ter jogado várias coisas aqui e a gente não sabe onde é que a gente tá na mão. Então esse as valete aqui ele seria muito melhor jogado de tribet do que só jogar de call, mesmo do botão, né? Justamente por esses fatores. A gente jogou aqui o 9-8, a gente pagou, perfeito. A gente tem duas overcards aqui no board, todo mundo jogou de check. Aqui a gente realmente não vai querer apostar, a gente não tem muita coisa pra buscar aqui nesse river. Se a gente acertar o 9, se a gente acertar o 8, a gente já pode estar atrás do valete, que justamente o botão saiu betando ali. Então a gente vai jogar de fold mesmo. Esse 2 a gente não vai jogar. Rei dama aqui. Esse rei dama aqui eu acho que eu diria a mesma coisa daquele as e valete. O nosso vilão ali, ele pode ter aberto as e rei, ele pode ter aberto as e dama. Pode ter aberto outras mãos ali. E a gente dando esse call de rei dama aqui, eu acho que também a gente vai ficar muito sem saber o que fazer no pós-flop.
Sem falar que vai acontecer isso aqui. Quando a gente só paga essas apostas baixas, a gente chama todo mundo pro flop. E a gente não quer ter muita gente no flop, a gente justamente quer ter pouca gente. Então se a gente vem aqui, por exemplo, e a gente faz aqui tudo 180, tudo 210, quem sabe, a gente já não, provavelmente o Big Blind não viria junto. Quem sabe a gente ainda conseguiria um fold ou do hijack ou do cutoff e a gente iria para um flop heads up, que seria muito melhor, né? Então quando a gente acerta aqui perfeito, a gente acertou o rei, só que mesmo assim a gente está num flop aqui extremamente molhado, tem conexão de sequência, tem conexão de flush, então a gente não sabe muito bem onde é que a gente está nessa mão, mas a gente tem que betar justamente porque a gente tem o top pair, né? Foi um size bem alto aqui, e a gente acabou conseguindo passar, justamente, eu acho que o size alto aqui é bom justamente para, se alguém tem alguma busca de flush, busca de sequência, a gente quer extrair dessas mãos. A gente tem aqui uma situação boa, que a gente tem a dama, então a gente tá bloqueando ali o possível dama 10 dos nossos oponentes. Então isso também é um fator interessante pra gente fazer, quem sabe, uma aposta mais alta. Ou quem sabe até uma aposta mais baixa também seria boa, porque a gente tá com a blocking da dama ali. Mas eu não vejo problema nenhum, acho que esse field ele vai pagar bastante, então quando a gente acerta alguma coisa e faz uma aposta mais alta, a gente acaba extraindo bastante ficha fazendo umas apostas mais altas assim mesmo, justamente nesse de torneio, que eles não estão muito perceptivos assim da questão de ficha, né? 10-4 aqui, ok, esse call eu não sei se a gente tem que defender, porque a gente está muito... esse aqui é literalmente o bottom do nosso range, mas também não acho muito ruim, não acho tão ruim assim esse call. Esse 4 aqui justamente não significa nada, a gente está provavelmente perdendo aqui para os nossos vilões, e a gente, depois de ter uma bet do hijack e justamente já um call aqui do small blind, a gente com certeza não vai continuar com esse 4, então foi um bom fold aqui. As e dama aqui, a mesma questão, a gente não pode fazer isso aqui, esse as e dama aqui, da call aqui, esse aqui eu acho que já é mais criminoso, porque a gente está com uma mão muito forte aqui, a gente dando call, a gente chama o Big Blind para a mão, o Big Blind vai poder entrar aqui com muitos combos que ele vai ter aqui, que ele pode entrar com rei valete, ele pode entrar com valete 10, ele pode entrar com valete 9, valete 8, ele pode entrar com uma inúmera quantidade de mãos, e a gente só vai dar mais equidade para ele acertar um flop contra a gente, então a gente não vai querer fazer isso aqui. Até a gente olhar aqui no IC+, a gente vai ver que aqui, até aqui um chove, porque aqui a gente está vendo um chove, só que na verdade a gente está dando um chove de 25 Big Blinds, né? Porque a gente tem que olhar o stack efetivo ali. Então a gente tem na nossa esquerda um Big Blind que tem 25 e o cutoff tem 24. Então a gente está falando ali, se o Big Blind entrar, no máximo 25 Big Blinds que a gente está chovando, e um chove de 25 Big Blinds de as e dama, ele já é mais 0,20. Mais 0,20 é muito EV para a gente deixar perdendo, né? Então a gente aqui teria que ou jogar de 3-bet, ou jogar de chove. Eu acho um chove aqui muito bom nesse field. Eu já vi calls terríveis aqui, de várias mãos diferentes. Então acho que esse as e dama aqui, esse call aqui, ele foi bem ruim mesmo. E aí bate esse flop, e aí é exatamente isso, a gente não sabe o que fazer nesse flop, né? Porque a gente, o cutoff ele tem um range que bate nisso aqui, né? Então o cutoff ele vai abrir o quê? Ele vai abrir ases, vai abrir reis, vai abrir damas, vai abrir valetes. Vão ter valete 9, vai ter dama 9, vai ter dama 10, que já flopou aqui uma sequência. Tem rei valete, tem as e rei, tem as valete, tem as e 9. Então todos esses combos de mãos estão no range do nosso oponente. E a gente com as e dama aqui nesse flop, a gente tem uma mão muito forte, tem draw aqui, tem possível draw pro flush, mas a gente não sabe o que fazer exatamente. Então, nesse board aqui, eu acho que um chove ali no pré-flop, ou quem sabe uma 3-bet faria muito mais sentido. E uma mão forte dessa a gente não teria que jogar por blefe, né? Porque agora a gente está jogando por blefe. O que a gente poderia chamar de um semi-blefe, né? Que a gente não está blefando com nada. A gente tem alguma coisa, tem alguma equidade, mas no momento a gente não tem nada. Então a gente está torcendo para o nosso vilão foldar e a gente puxar as fichas que estão ali, né? Mas a gente poderia bater alguma coisa, mas a gente não tem essa certeza. Então a gente transformou uma mão muito forte nossa em um blefe. Então a gente tinha uma mão ali muito boa no post-flop, que a gente jogava de 3-bet, poderia jogar de chove, e a gente transformou num blefe. Então aqui, essa mão aqui realmente não faz sentido jogar desse jeito. As as aqui, eu acho que aqui quando a gente vai punir, a gente vai fazer pelo menos 3x aqui, quem sabe 150, 125, acho que 100 é um pouco, é pouco assim, mesmo que a gente esteja querendo chamar o vilão pra mão, né, porque a gente tá com as as. E aqui, ok, a gente, perfeito, aqui a gente jogou de 33%, lembra daquela questão de polarizar, a gente vai polarizar, então uma muito forte com uma muito fraca, a gente vai betar 33% justamente para polarizar isso. E aqui, ok, a gente vai jogar bem pra frente essa mão. Aqui a gente já está comitado, a gente jogou de chove, perfeito. Nosso vilão mostrou as e dama. Ok, eu acho que no field aqui eles nunca iam imaginar que a gente poderia ter uma mão mais forte frente a todo esse movimento que a gente fez.
mas jogou de forma perfeita aqui. Foldou mais algumas mãos aqui, a gente chegou nesse valete 9. De novo, né, a gente está aqui num super pote com 4 vilões aqui com a gente. Acertamos a trinca ali. Eu acho super justo, eu acho super justo mesmo a gente sair aqui de lead nesse board. A gente não quer ficar dando check ali, porque pode bater um 9 no turn, pode bater mais uma carta de paus, pode bater um 10, pode bater também, a gente não sabe exatamente onde é que a gente está. Tem várias cartas ali que pode nos assustar no turn, então eu acho bem justo esse lead aqui. Nesse 5 a gente tem que continuar, perfeito, e aposta alta, ok. Eu acho que aqui foi uma jogada muito boa, foi muito bem jogado aqui, justamente para extrair dos possíveis flushes, possíveis draws para flush, possíveis draws para sequência. Então achei muito bem jogada essa mão aqui. Passou mais algumas mãos, teve um 5-5 aqui, o vilão ali abriu 3 big blinds, a gente não vai se envolver. Esse as e valete aqui, perfeito, né? Call normal, vamos ver ali que o vilão tava... também foi tanto um shove normal quanto um call normal aqui, perfeito. Passamos mais algumas mãos, abriu 7-6 ali a gente não vai, 9-8 aqui a gente também não vai. Rei dama, ok, perfeito, a gente abriu o raise aqui, tomou call do botão, tomou call do big. Nesse board aqui eu acho que a gente não tem c-bet. Nesse board aqui eu acho que a gente não tem c-bet. A gente tá ali num board que a gente tá muito ruim. Os flushes os possíveis draws para flush não vão foldar. Possivelmente, na pior das hipóteses, o nosso vilão já tem um flush. Eles vão ter asa aqui no... Tem alguns ases nesse range aqui. Tem 10 aqui no range do Big Blind. Eu acho que nesse flop aqui a gente não beta. Acho que esse aqui é um dos poucos flops que a gente não vai betar. Se a gente tiver só contra o Big Blind aqui, a gente ia betar, com certeza. Agora, contra o botão, quando a gente vê uns flops muito estranhos assim, eu acho que a gente não tem muito call. Vamos ver ali que o oponente vai mostrar. As e 5, é aquilo que eu falei. É muito range de as, é muito range de 10. E o vilão não vai foldar aqui. E se a gente quiser fazer um 10 foldar, a gente teria que betar flop, turn e river. E vai ser muito caro quando a gente estiver errado. Então, eu acho que esses tipos de flop assim, que são monotone, coisa assim... E a gente tem, inclusive a gente é mais de um vilão aqui, né? A gente não vai querer continuar se betando muito aqui. A não ser que a gente tiver só contra o Big Blind. Então contra o Big Blind a gente vai betar 100% do nosso range. Lembra dessa estratégia, que ela é muito boa. E aí segue o jogo. 8-5 aqui. Betamos, foldou, perfeito. Acho que aqui o Small Blind só completando aqui, ele só completou, né? Acho que a gente pode sair sim de fazer uma bet aqui nesse flop dobrado. Acho que vai ter bastante fold aqui do Small Blind. 5-4 aqui a gente, foldou, perfeito. As e 9 a gente vai abrir. Abrimos o As e 9, tomamos call do botão. Aqui, acho que uma c-bet padrão, board dobrado aqui. O botão tem vários valetes no range dele, mas nós do cutoff também temos vários valetes no nosso range. Então, perfeito aqui. Eu acho que eu jogaria assim dessa mesma forma, eu joguei check-check e olha lá. E olha só o mais interessante. A gente tem que fazer aqui algumas notas, por exemplo, de saber que, por exemplo, o botão... Ele tá com uma mão ali que ele poderia jogar de tribet, essa dama 10 é uma mão boa até para fazer uma tribet aqui, mesmo que esteja maior esse range. Mas é importante ter uma nota que o nosso vilão ele não beta muito em flush draw, né? Então isso aqui é, quem sabe, uma nota legal de você fazer. Ele não beta muito flush draw, então a gente tem que saber que ele não betar não significa que ele não esteja no flush, né? E aqui ele também não extraiu uma bet river, porque claro, né, tem valete 5 ali, mas eu acho que nós do cutoff aqui, a gente não, é impossível a gente ter um valete, muito difícil a gente ter um 5, né? Porque o valete ele continuaria betando no turn, justamente para extrair de possíveis flush draws. E o 5, a gente não tem praticamente 5 no nosso range do cutoff, né? Então a gente não vai ter valete 5, a gente não tem dama 5, a gente não tem rei 5, a gente não tem nada desses ranges no nosso board. Na verdade, no nosso range, né? Então aqui... Ele até acho que perdeu uma aposta aqui justamente por essa leitura, mas o field não faz muito essas leituras, então a gente não pode cobrar muito disso também. 9-5 aqui, acho que a gente levou um walk, né? Recebemos um walk. 9-8 a gente foldou, perfeito. Vamos aqui para mais uma mão aqui, que a gente jogou. As e valete. 18 big blinds. Mais um call aqui. Eu não sei se eu gosto desse call. Aquele mesmo fator de antes, ó, a gente puxou mais o big blind aqui pro board. A gente não quer entrar de as e valete num flop assim com mais de uma pessoa. Então aqui, mais uma vez, eu acho que caberia um tribet aqui. Acho que caberia, se duvidar, caberia até um shove aqui. Vamos ver como é
como é que o Semizer joga essa mão, nesse As Valete aqui. Porque, de novo, a gente pagando esse board, a gente dá muita equidade para várias outras mãos entrarem com a gente. O botão poderia vir, o small blind poderia vir, o big blind poderia vir. A gente está num field que gosta muito de pagar, então a gente tem que tomar esse cuidado. Senão, de novo, a gente pega uma mão muito forte nossa e coloca num range de blefe, né? Então, olha lá, o As-Valete, por mais que ele esteja ali bem pouquinho, mas ele já consideraria um chove. Então, o software aqui já está considerando chove de As-Valete aqui, né? Mesmo sendo pouco ali o que a gente ganha, seria 0.04, mas já estaria considerando chove. Então, essas mãos assim que a gente pega aqui e vê no software aqui, elas têm uma positividade muito pequena, a gente vai jogar de tribet. É muito melhor a gente jogar de tribet do que a gente chovar quando a equidade é muito pouca, a gente ganha ali. Então, a gente poderia jogar tribet, só que daí a gente puxou mais o big blind, bateu o nosso valete, né? A conta é boa. Bateu o nosso valete, a gente tem que com certeza betar. Ok, a gente betou, tomou call ali do big. Mais uma bet, perfeito. Acho que o size grande aqui é razoável. Eu, quem sabe, acho que apostaria 800, justamente para, quem sabe, fazer o flush draw, puxar um flush draw aqui. Apesar da gente estar com o nuts do flush aqui, a gente está bloqueando, acho que a gente poderia betar um pouquinho mais baixo para tentar extrair de outras mãos ali. Mas não tem problema também. Eu acho que aqui o Big Blind, com esse tamanho de aposta, eu acho que a gente só vai trazer o Big Blind aqui com as mãos muito boas dele. Então a gente não vai tomar call de mãos muito... A gente não vai tomar call de draw, a gente não vai tomar call de mão média, a gente não vai tomar call de praticamente nada. Então quando a gente faz esse size, que a gente está colocando praticamente o Big Blind all-in, a gente só tá falando assim, ó, só paga com a mão boa. Então acho que eu faria um size um pouquinho menor ali, quem sabe até uns 600, 700, 800. Acho que faria um pouco mais sentido aqui, justamente para extrair dessas mãos um pouco piores, né? Aproveitando que o field ele paga muito em draw, então a gente quer fazer o field pagar os draws dele para chegar até o river e na maior parte das vezes errar o draw, né? Eu acho que esse size aqui a gente só vai justamente pegar as mãos mais fortes do range do vilão para chegar até o river. Esse As 10 aqui a gente tinha que abrir, né? MP aqui a gente tem que ver se As 10 aqui, acho que é a mão, na verdade eu acho não, né? É a mão mais fraca que a gente vai abrir aqui dos Ases não naipados, então a gente tem que abrir esse As 10. E passou mais algumas mãos aqui, valete, dama valete aqui, ok, a gente pode, tudo bem a gente foldar. 10-8 a gente vai foldar também. As 3 aqui a gente jogou de call, aqui eu já não gosto, esse call aqui eu já não gosto. A gente vai entrar naquele fator de novo, a gente não sabe. Esse As 3 aqui, ele vai ser muito ruim porque a gente está perdendo para o range que o cutoff está abrindo. Então a gente tem que olhar o seguinte. O nosso vilão, ele tá do cutoff ali ele estava com 13 big blinds antes, eu acredito, né? Tava com 13 big blinds. Ele abriu ali. Ele estava com 12 big blinds, na verdade, né? Ele chegou ali e deu limp. A gente sabe que esse field é muito capaz de dar limp de As 4, As 5, As 6, As 7, As 8, As 9. Ele pode estar com algum As mais forte que a gente. E a gente dá esse call aqui de As 3, ele é muito ruim mesmo do small blind. Primeiro que a gente não quer dar call do small blind, certo naquelas raras exceções que a gente falou antes. Mas As 3 é uma mão aqui que a gente nunca sabe onde é que a gente vai estar. Então olha só esse flop, a gente vai ter que jogar de check-check até o river e torcer pra gente estar na frente, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas olha lá quem que tinha um As 7. Você viu exatamente o que eu falei? Imagina se a gente acerta um As nesse board e a gente começa a jogar ali pensando que a gente está ganhando. O nosso vilão, ele deu um limp de As 7. Então esse As 3 aqui a gente não vai jogar esse As 3. Ainda mais no small blind, a gente está fora de posição, a gente pode estar... a gente está com um range extremamente fraco, o nosso vilão pode ter dado limp com uma mão melhor, que foi justamente o que aconteceu. Se a gente tivesse acertado o As aqui, teria sido uma tragédia pra gente, né? Então é melhor a gente só jogar de fold esse As. Foldando mais algumas mãos aqui, 10-10. Tomamos um walk, né? E eu te pergunto aqui pra você, pro Júlio, que é o da análise aqui, e pra você aí que tá acompanhando o vídeo também, se aqui o small blind aqui ele abre 2,5, ou se o small blind chova. E aí, o que a gente faz com esse 10-10? Vamos imaginar que ele abriu 2,5, o que você faria? Coloca aqui nos comentários o que você faria com esse 10-10. Rei 7 que a gente vai foldar, passou mais algumas mãos, 9-3 a gente foldou, As 5 aqui. Eu acho que contra 10 blinds aqui a gente pode chovar reto isso aqui, vamos perguntar pro Semizer, mas eu acho que esse As 5 aqui a gente vai chovar direto justamente porque a gente não quer tomar o win, a gente não quer abrir para tomar o win, a gente quer chovar direto. E você vai perceber uma coisa muito interessante, que existe uma diferença muito grande da gente chovar direto e a gente pagar um all-in. Então olha só, contra 10 blinds aqui a gente vai chovar o baralho inteiro contra o vilão, porque ele justamente vai pagar pouco, né? Mas olha só, a gente tem 0,60 aqui de equidade, né? A gente vai ganhar aqui 0,60 big blinds a cada 100 shows isso aqui.
então a gente vai querer chovar direto, a gente não vai querer abrir para tomar um all-in. Então é muito melhor a gente dar o all-in do que a gente receber um all-in e pagar. Então a diferença vai ser muito grande. Então se a gente botasse aqui o Big Blind dando, a gente abrindo, vamos imaginar que a gente abriu aqui, e aí a gente tomou o all-in aqui do Big Blind. A gente vai ver que é muito diferente aqui as mãos que a gente vai dar call nisso, né? Então se a gente, eu botei limp na verdade, né? Não, a gente vai aumentar aqui. A gente está no blind 100, 200, então a gente vai aumentar para 400, né? A gente aumentou para 400 e aí a gente tomou um push ali do Big Blind. Então a gente vai ver aqui que é muito diferente as mãos que a gente vai pagar do que as mãos que a gente vai chovar reto. Então você viu ali no range ali que eu mostrei para você, que a gente vai chovar o baralho inteiro naquela situação, né? Porque justamente entendendo que o Big Blind ele não vai pagar com muitas mãos, ele vai pagar com praticamente 20% do baralho, então a gente vai chovar 100%. Agora olha só como já é diferente. Aqui quando a gente aumenta para pagar o chove, a gente já vê que é diferente. A gente não está chovando tudo, a gente vai pagar com os pares, a gente vai pagar com menos mãos. Aqui é até interessante a gente fazer essa nota, porque aqui a gente vai ganhar mais justamente fazendo a sua jogada. Então olha só que interessante a gente fazendo análise aqui, como a gente aprende junto. Aqui a gente percebe até que é maior aqui o EV da gente dar raise para pagar o win. Então, muito boa jogada. Eu pensava até que seria melhor dar o win direto, mas aqui a gente encontrou uma equidade muito boa. Eu não sei como é que foi a resolução da mão aqui. Vamos ver. A gente acertou aqui, a gente tem que continuar, perfeito. Não bateu ali. Eu acho que a gente acabou tomando um chove. Eu acho que a gente até tinha mais uma aposta aqui, quem sabe uma aposta não tão alta, uns 600, justamente para ele pensar que a gente não vai mais foldar. Mas ok, aqui eu acho que a As 5 também está bem justo. Passamos mais algumas mãos aqui. Rei Dama, ok, a gente foldou. Ok, a gente tomou a abertura do TG, a gente não vai querer continuar. 9-8 a gente foldou mais algumas mãos aqui. A gente ficou, acho que um pouco card dead, né, nesse torneio. Esse As Dama aqui. Esse As Dama aqui era muito chove. Esse As Dama aqui é muito chove mesmo. A gente não pode foldar esse As Dama aqui nessa situação com 6 blinds. A gente não pode mesmo. Então passou mais algumas mãos. Rei 5. Recebemos um walk, perfeito. As e Rei, chove reto. Ok, acho que não tem muito que a gente analisar aqui. Quero ir mais para as mãos que a gente tem alguma coisa para analisar. Eu acho que essas mãos aqui tá tipo tudo extremamente tranquilo. Esse 8-8 aqui a gente tinha que engatar. Que a gente tem que dar call aqui. Ele abriu 2. A gente tem que pagar com esse 8-8. A gente pode até ver no C+, aqui quais são as mãos que a gente vai pagar. Mas eu acho que esse 8-8 aqui é muito call, na verdade. Apesar do pessoal da nossa esquerda, a gente é o short stack da mesa. A gente está com uma mão aqui que ela vai jogar muito bem com o que o hijack está abrindo aqui. O hijack vai abrir muitas mãos. Ele vai abrir As 2, suited, As 5 mais off, Rei 9, Valete 9, Dama 9. Todas essas mãos eu acho que o nosso 8-8 vai acabar jogando bem. Acho que aqui não acabou não fazendo a análise, vamos ver de novo o que aconteceu. Mas esse 8-8 eu acho que com certeza, na verdade, vai jogar bem contra esse range. Então, olha, ó, mais 19, ele é literalmente o bottom, então se fosse 7-7 a gente ia foldar, mas 8-8 a gente ainda vai entrar, porque 0.19 é muito pra gente, é muito EV pra gente deixar passar assim. Passou mais algumas mãos assim, aqui, As 3, deixa eu encontrar onde é que estamos aqui. Ok, aqui. As, acho que aqui não tem, não, esse call aqui não existe. Esse call aqui não pode existir. Eu sei que a gente quer puxar pessoas pra mão, mas esse call aqui não pode existir. E aí, claro, a gente chovou, obviamente. Dama 10, né? Acho que é padrão, mas esse call aqui não pode existir. A gente pode até abrir. Acho que até abrir aqui com 4 blinds, se o field for um pouco mais perto, ele vai saber exatamente que a gente tá com muito valor, que a gente tá abrindo uma mão ali, que a gente não se importa de ver o flop, então independente do flop a gente tá bem tranquilo. Então esse limp aqui não existe, a gente tem que justamente dar raise aqui com as As, tá? Então acho que essa mão aqui é o que mais a gente precisa tomar cuidado, assim, porque a gente quer puxar pessoas pro flop para ver mais, mas a gente não vai fazer isso. Passou mais algumas mãos aqui, vamos ver qual foi a próxima mão que a gente jogou. As 10 eu acho close, mas também não julgo esse fold. Passou mais algumas mãos, vamos ver aqui. A gente teve agora no blind 400, 800. As 10 a gente tem que chovar, com certeza. O oponente está abrindo As 4, ele é o chip leader, então ele vai abrir várias mãos aqui. Foi muito, acho que bem pra frente, bem jogada essa mão aqui. Rei 2 a gente foldou, 8-7 a gente foldou. As e Dama chovamos, né? Perfeito, tomamos call.
Tomou um call do 7-3, também foi 2 blinds, ok. As e dama de novo, a gente chovou de novo. Ok, perfeito. Até aqui não nada de problema. A gente aqui já tá... A gente tem aqui o nosso vilão na direita com 3 blinds, a gente não vai engatar, perfeito. Valete 9 a gente vai foldar também. Estamos no 3-handed, 10-2, dama 8 aqui. A gente vai jogar de call, perfeito. Ok, pode ser. Pode ser, a gente pode também aqui, são duas formas que a gente pode jogar. A gente pode chovar direto, a gente pode jogar de check chove também. A gente pode dar check aqui justamente para tentar extrair mais uma aposta aqui do button. Quem sabe ele vai fazer um 33% ali, a gente chova por cima. Mas acho que o chove reto aqui também não é ruim, o chove é muito bom aqui. Foldamos mais algumas mãos. 9-2 aqui, ok, foldamos, né? As, tomamos chove, com certeza a gente vai dar call. Tomou 2 calls. E foi um sonho, né? A gente acabou... eliminando mais um ali, acabou dobrando, quer dizer, na verdade a gente acabou triplicando, né? 6-6 a gente vai... Não, que call não. Que call a gente não pode dar call de 6-6 aqui. Porque, de novo, esse é aquele fator, né? A gente vai dar muita odd para o nosso oponente. Imagina que o nosso oponente aqui, ele tá com 7-2. Se o nosso oponente tá com 7-2 a gente só jogou de limp aqui, se ele acertar um 7 no flop, a gente tá perdido. Vai ser uma tragédia, né? Sem falar que 6-6 é uma mão que vai jogar mal no pós-flop, né? Vamos ver aqui, vai bater o flop aqui. Ó, exatamente, aqui a gente trincou, né? Mas imagina se fosse um A7-2, aquele board famoso, né? Bate o As, bate o 7. Se o nosso oponente tá com 7-2 ele só jogou de check, né? Porque a gente jogou de limp, vai ser uma tragédia. Vai ser literalmente uma tragédia pra gente. Aqui, ok, a gente vai slow playar ali justamente pra tentar que o nosso oponente acerte alguma coisa. Acho que foi bem jogado essa mão, foi bem jogado. Pra justamente tentar extrair ali de possíveis acertos do nosso vilão ali, quem sabe em turn ou quem sabe em river. Então acho que foi tranquilo. Valete 6 aqui, teve uma abertura que a gente pagou. A gente não vai continuar com certeza nesse flop, ainda mais com esse size. 10 e 9 aqui a gente jogou de limp de novo. Eu acho que esse 10 e 9 aqui é chove, tá? Eu acho que 15 blinds esse 10 e 9 é chove. E ele é chove mesmo, é 0.07, mas ele é chove. A gente não tem limp assim com essas mãos mais fortes que jogam bem, então a gente vai querer dar raise. Então a gente vai querer dar no mínimo raise aqui, ou no raise ou chove. Mas esse limp aqui a gente não é muito bom não. Vamos passar pra frente aqui mais algumas mãos. 5 e 2, rei 2. Aqui foram várias mãos. Aqui a gente chovou, perfeito. As e 5, né? As no heads up é par de as, né? Rei 3 aqui, ok, a gente foldou também. 10 e 5, a gente foldou, mas não tem fold do botão. Lembra que a gente não folda do botão em heads up. Ainda mais mão naipada, assim, mão naipada é muito boa pra jogar pós-flop. Então a gente vai jogar de limp aqui com certeza é limp. Valete 4 a gente foldou, e 3 a gente foldou. Dama 10, ok, a gente recebeu um fold. Rei 8 a gente chovou, tomou call. Pagou de 10 e 9, 10 blinds de 10 e 9. Tá, eu acho que não foi a melhor jogada, mas ok. De novo aqui, a gente não vai dar check com essas mãos assim. As e rei, eu acho que aqui é uma mão que... Se a gente não acerta flop, a gente fica muito perdido. Nosso oponente vai acertar bastante coisa. Eu acho que a gente tem que extrair aqui. Acho que a gente tem que extrair de mãos aqui que não vão continuar no flop. Então imagina aqui que o nosso vilão tava com dama 10 ali. Ou caso assim, a gente não vai conseguir extrair deles. Então eu acho que a gente tem que jogar mais pra frente esse as e rei aqui.